Olá, meu nome é Tamires e o desafio dessa semana continua sendo sobre geometria espacial, mas desta vez vamos trabalhar com corpos redondos, em específico sólido geométrico cilindro. Para isso, eu trouxe uma questão do Enem de 2021. Como eu havia dito, a questão é do Enem de 2021 e diz o seguinte: um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a sua profundidade. Considere 3 como aproximação para π. O aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser de alternativa A, raiz de 30 menos 5. Alternativa B, raiz de 30 menos 5 divididos por 2. Alternativa C, raiz de 5. Alternativa D, 5 meios. E a alternativa E, 15 meios. Primeiramente, vamos ver as informações que o problema nos fornece. Diz que, devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade. Então, profundidade, quando eu falo em profundidade, eu quero dizer a altura desse tanque. A altura dele vai ser de 2 metros. Então, essa medida aqui desse tanque vai ser de 2 metros. Também diz que ele tem que ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Então, em 1 metro cúbico vai caber 5 peixes. O tanque ele comporta um total de 750 peixes. Então, 750 peixes. Se cabe 5 em 1 metro cúbico, para encontrar o valor de metros cúbicos necessários para comportar 750 peixes, eu vou dividir 750 por 5 e vou saber o valor de metros cúbicos que esse tanque possui, que é a capacidade máxima, né? O volume dele. Mas, se eu não consigo enxergar isso direto, eu posso fazer também uma regra de 3 simples, né? Metros cúbicos embaixo de metros cúbicos e o número de peixes embaixo do número de peixes. Então, 1 metro cúbico comporta 5 peixes. Peixes, né? No plural. Quantos metros cúbicos eu vou precisar para 750 peixes? Então, vou multiplicar em cruz, vai ser 5 vezes x igual a 1 vezes 750. O 5 ele está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 750 divididos por 5 vai ser igual a 150. Então, x vai ser igual a 150. Como o 150 é o x, ele está embaixo dos metros cúbicos, vai ser 150 metros cúbicos. Mas esse valor, como eu disse, é o volume, porque é a capacidade total que o tanque suporta. Então, o volume é de 150 metros cúbicos. Então, a gente vai querer descobrir qual é o raio desse tanque, porque no final ele diz o aumento da medida do tanque em metro deve ser. Então, eu quero saber, ele tinha tantos metros e passou a ser quantos outros. Então, primeiro eu tenho que saber quantos metros tem esse tanque inicial aqui. Quantos metros tem o raio desse tanque. Então, vou usar a fórmula do volume, porque é o volume que o problema nos fornece. Então, o volume é igual à área da base vezes a altura. A gente tem o valor da área da base? Não, não tem. Então, sabendo que a base é um círculo e a área do círculo é igual a πr ao quadrado, então a área da base é igual a πr ao quadrado. Então, no lugar de área da base, eu vou colocar
πr ao quadrado, vezes a altura. Agora é só substituir os valores que a gente tem. Volume é igual a 150, então 150 igual π. Se a gente for olhar no problema, está escrito considere 3 como aproximação para π. Então, nosso π é igual a 3. Então, no lugar do π aqui eu coloco 3. R ao quadrado vezes a altura. A altura é igual a 2, então vezes 2. Primeiro, a gente copia, né, o que está do lado esquerdo da igualdade. Aqui vamos fazer as operações que tem para fazer. 2 vezes 3 é 6. O r ao quadrado, a gente continua. A gente quer encontrar qual é o valor de r, então vamos deixar ele isolado de um lado da igualdade. O 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. 150 divididos por 6 igual a r ao quadrado. Bom, vou continuar aqui do ladinho. Eu vou passar o r ao quadrado para esse lado, tá? Eu só vou inverter. O que está desse lado eu vou passar para esse, o que está desse lado eu vou passar para esse. 150 divididos por 6 é igual a 25. Então, eu vou colocar aqui do outro lado já 25. Como aqui esse 2 está como potência, ele passa com a operação inversa. A operação inversa da potência é a radiciação. Então, vai passar para o outro lado como raiz de 25. Mas raiz de 25 é igual a 5. Então, o raio desse tanque inicial é de 5 metros. Agora, esse piscicultor ele deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a sua profundidade. Então, ele quer aumentar esse tamanho aqui. Para aumentar esse tamanho aqui e continuar o mesmo valor de altura, ele vai ter que aumentar o raio. Então, primeira coisa, vamos ver qual o volume que vai ter esse novo tanque. A mesma coisa que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né? Metro cúbico, abaixo de metro cúbico, peixes. Tá. 1 metro cúbico comporta 5 peixes. Agora, a gente quer saber quantos metros cúbicos comporta 900 peixes. Então, a mesma coisa, multiplica em x, vai ficar 5 vezes x, 5x. 1 vezes 900, 900. O x está multiplicando 5, né? O 5 multiplicando x, ele passa para o outro lado, então, dividindo 900. Então, 900 divididos por 5. 900 divididos por 5 é igual a 180 metros cúbicos. Então, o meu volume vai ser igual a 180 metros cúbicos. Aqui está o meu valor do volume. Agora que a gente já descobriu o volume que vai ter esse novo tanque, vamos pegar a fórmula do volume, que está aqui em cima, tá? Tanto faz se eu pego essa ou essa, mas como não sabemos o valor da área da base desse novo tanque, nós vamos usar essa daqui de baixo. Então, o volume vai ser igual a πr ao quadrado vezes a altura. O volume dele é 180. Π é igual a 3, que foi o que o problema pediu para a gente considerar. O R a gente não sabe ainda, é o valor que queremos descobrir, e a altura vai continuar a mesma, vai ter a mesma profundidade, então a altura vai continuar sendo 2 metros, tá? Agora, fazendo a operação desse lado aqui, 2 vezes 3 dá 6r ao quadrado. Aqui o 180 continua o mesmo. O 6 está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado dividindo, então 180 divididos por 6 igual a r ao quadrado. 180 divididos por 6 é igual a 30, igual a r ao quadrado. O r eu vou colocar desse lado, tá? O 2, ele está com potência, ele vai passar para o outro lado como raiz, então vai ser r igual a raiz de 30. Então, aqui, raiz de 30. E raiz de 30 não existe um número exato, não existe uma raiz exata para 30. Então, podemos deixar dessa forma.
como é uma medida, um tamanho, né? Então, a unidade de medida vai ser em metros. Mas esse raio é o novo raio, daqui, fazer o desenho. Esse raio aqui de baixo, ele vai ser o raio do tanque que vai ter uma base maior. Então, aqui, o círculo da base, e aqui em cima também, né, vai ser maior, vai ter a mesma altura, também vai ter 2 metros de altura, só que o raio vai ser maior. Então, aqui vai aumentar. Então, esse é o raio do cilindro, do primeiro cilindro que a gente considerou, e aqui, do centro até a volta à circunferência, vai ser o raio do segundo tanque que a gente considerou. Então, para saber quanto aumentou, eu quero saber essa diferença aqui. Então, é a diferença entre o raio da circunferência maior e o raio da circunferência menor. Então, fazendo essa diferença, o nosso raio, o aumento que ele teve, vai ser o resultado da diferença entre o raio do nosso cilindro maior, né? Menos aqui o raio do cilindro menor, do maior menos o menor. Então, o maior vale 30, o menor vale 5. Então, o resultado vai ser raiz de 30 menos 5. Observando ali as alternativas, a letra A, raiz de 30 menos 5. Então, esse é o nosso resultado. A alternativa A, raiz de 30 menos 5. Esse foi o vídeo da semana com o desafio do Enem, referente ao conteúdo de cilindro. Espero que tenham gostado, que a explicação tenha ficado clara. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão ou um elogio, pode deixar nos comentários. E se quiser me apoiar, é só deixar um like, se inscrever no canal e também, se quiser, compartilhar com os amigos. Muito obrigada e até a próxima! A questão diz o seguinte: Então, aqui, 150 igual. Igual. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo. Então, esse foi o vídeo da semana. Então, esse foi o quê? O que foi esse vídeo? Então, esse foi o desafio do... Por que não sai o que eu quero dizer?